Tá certo. Bom, Gustavo, ao longo da semana eu fui recebendo aí algumas dúvidas do pessoal. Claro que a gente teve que filtrar algumas, porque todo mundo gostaria de te sugar ao máximo, né? E a primeira dúvida que nós recebemos é aí quais são os cuidados que você considera importante para a gente tomar ao comprar um carro antigo, um carro clássico. Tá. Bom, a primeira coisa que eu considero e falo com todo mundo, independente do carro, é documento. Claro. Isso é a coisa mais importante. O carro tem que estar... Ele pode até estar com o documento atrasado, mas que o dono esteja vivo, que o recibo esteja em branco, para não correr o risco de você comprar um carro. E isso não serve só para os antigos, não. Serve para os novos também. Você comprar um carro que não é seu. Entendeu? Então, muitas Certo, vezes você compra um carro e isso acontece muito em situação de inventário, de família, está em nome de um terceiro, está em nome de alguém. Então, essa acho que é a principal dica que tem que ser vista, é verificar os documentos antes de fazer qualquer tipo de pagamento. Entendeu? Certo. O documento, a procedência do carro em geral, né? Claro. Ele não precisa estar em dia. A gente sabe que muitas vezes comprar um carro antigo, você vai comprar um carro que estava na garagem, mas você tem que ter ciência de que essa dívida é passível de ser paga. A dívida de impostos, eu digo. Porque senão você compra um carro, paga, e infelizmente as pessoas, depois que o problema acontece, elas se esquivam, ou às vezes nem de maldade. Você pagou uma família que está apertada, eles dividiram o dinheiro. Como é que se deu problema? Como é que se devolve o carro? Cada um já torrou o dinheiro e aí você está com um embondo na sua conta que você que tem que assumir. Então não tem muito o que fazer. É verdade, você falou uma coisa muito importante, que, claro, qualquer carro você é passível do carro estar inventariado, mas no carro antigo é mais comum, né? Isso acontecer. Verdade. Legal, Gustavo, obrigada. E com relação a... Deixa eu só complementar essa outra pergunta, né, que é Claro, fundamental. legal. Para quem está iniciando agora no mercado de carros antigos, comprar uma coisa que ela realmente goste, para não correr o risco dela comprar um carro. Por exemplo, o cara é fanático com o Fusca, ele vai comprar um Opala. Ele não vai ficar satisfeito e talvez aquilo seja frustrante dele comprar um carro para restaurar, principalmente, e depois acabar não curtindo essa situação. Entendeu? Bacana, entendi. Legal. Ô, Gustavo, e vocês intermediam compra de carros antigos, né? Sim, sim. Aí é uma dica também para quem precisar de alguma ajuda para comprar carros antigos, vocês fazem essas avaliações. Sim, inclusive em Belo Horizonte, faço até para bastante gente de fora. Quer ver um carro antigo, quer saber se o carro está em bom estado, foi ou não foi batido, esse tipo de coisa eu consigo fazer. Eu posso ser os olhos de alguém aqui em Minas, né? Ainda mais que existem vários tipos de restauração. Existe restauração mesmo, existe reforma, existe carro que está bem preservado. Então, assim, para identificar o que é exatamente o carro, porque foto realmente engana. Existem uns carros antigos que estão lindos, quando você chega lá para ver, é uma pintura horrível, que pintaram até as lanternas, os faróis, né? E a pessoa acha que confunde com restaurado, né? Exatamente. E com relação à venda de um carro antigo, quais seriam a sua sugestão? Se a pessoa tem um carro antigo, isso as pessoas me perguntam bastante. E existe uma dificuldade para vender esses carros. O carro antigo ele não tem a liquidez de um carro moderno, justamente por ele ser um luxo, né? Um capricho. Ele não é um carro de uso, não é algo que a pessoa compra com intenção de trabalhar. Então, do ponto de vista de mercado, eu vou te falar que dá para ganhar até dinheiro com isso. Mas você tem que ter em mente que aquela mercadoria que você está comprando, se você precisar vender, talvez você não consiga vender com a urgência que muitas vezes acontece. As pessoas, às vezes, falarem, né? Me procuram muito, sabe? Eu tenho um carro aqui, eu paguei 30 mil e eu quero vender urgente. Aí eu olho no carro e falo, né? Eu não vou conseguir vender seu carro pelos 30 mil urgente. Entende? Mas na época o vendedor falou que era um bom negócio. Eu falei, é um bom negócio, você vai conseguir, mas urgente não. Então isso tem que estar... Porque é um mercado muito específico também, você tem que estar achando a pessoa certa, no momento certo, né? E o carro seminovo não, o carro seminovo se você apertou e precisa vender, você coloca lá 15, 20% abaixo da tabela, alguém vai comprar. E
E o carro antigo não tem tabela. Então, ele nesse aspecto, ele fica mais... tem menos liquidez. Certo. Na página de vocês, vocês também anunciam se a pessoa quiser estar vendendo um carro antigo, como que funciona? Sim, mas só carros que eu conheça pessoalmente ou que algum Tá. parceiro meu tenha vistoriado para eu entregar exatamente aquilo que está sendo prometido. Eu acho que Porque eu já vi nos seus anúncios que é muito legal que você coloca os pontos positivos e os detalhes que o carro possui também, né? Gustavo, diga. todo mercado de carros existem vários golpes, tanto na compra quanto na venda, né? Aí tanto clientes particulares como vendedores estão cansados de ver sobre isso. Uhum. Existem alguns golpes no mercado automotivo que seja mais comum relacionados a carros antigos? O golpe mais antigo que a gente conhece e é o que mais o pessoal cai é o famoso golpe do carro muito barato numa condição absurdamente ótima. Então, não existe, né? Exato. Então, a gente tem que desconfiar. Isso não é só no mercado antigo, não. Qualquer um. Se o mercado do carro é 100 mil, por exemplo, e você vê um anunciado por 30, entendeu? Não faz sentido. É o famoso golpe do... deposita para mim R$1.000 de sinal, porque tem um monte de gente olhando, e se você não depositar, eu vou vender para outro. Nessa brincadeira aí, o cara pega 5, 6, 7, 8, 10 pessoas, faz R$10.000 num dia fazendo um golpe desse. Inclusive com carros de vendedores conhecidos. Já fizeram comigo e com um monte de gente. As pessoas pegam clona aquelas o imagens, anúncio, né? clonam o anúncio e coloca dessa maneira. Aí a pessoa acaba caindo porque vê um carro em ótimo estado e normalmente a história ela se repete em todos esses anúncios. É sempre a mesma história. O carro era do meu pai, ele está vendendo, eu estou apertado, eu preciso fazer uma cirurgia. Esses dias a gente morreu de rir que um cara fez um golpe desse e colocou no anúncio assim, motivo, viagem, mudança para outro país. Poxa, na pandemia alguém vai mudar para outro país? Mas as pessoas caem nisso. Porque a pessoa, no fundo, o cérebro humano, ele quer que a gente encontre o inalcançável. Tipo, porque carro gera muita emoção, né? Exatamente. A pessoa está procurando aquele carro, aí ela vê o carro que parece perfeito. Ela é um dinheiro que está no alcance dela, a pessoa não é que nem que ela é boba, ela cai na emoção mesmo de ter aquele sonho que ela tinha. Exatamente. Poxa, então, as pessoas têm que ficarem atentas, né? Tem um outro golpe que é fundamental você saber, mas que não está relacionado, tipo, não com a compra, mas mais com a venda, né? Se você anuncia um carro seu num portal qualquer, OLX, Mercado Livre, Webmotors, qualquer um desses. Certo. E aí, de repente, alguém te liga e fala, eu sou do call center, do portal tal, e eu preciso confirmar umas informações, você anunciou o carro assim, assim, assado. E esse tipo de golpe, inclusive, que já tentaram me pegar, é muito bem bolado, porque até barulhinho de call center tem, aquele barulhinho de computador. E aí o cara pede, eu estou mandando para você um código. Um SMS, um código, você me confirma esse código para o seu anúncio ficar ativo. E aí nessa o cara te clona seu WhatsApp, rouba seus contatos e pode aplicar outros golpes, né? Imagina uma pessoa com o meu WhatsApp se passando por mim. Ele iria pegar a credibilidade do meu negócio, vender para as pessoas. Então, é aquela história, a gente não pode passar código por telefone para ninguém. Ninguém. Porque isso aí é golpe mesmo. E é o que mais tem acontecido ultimamente, né? Exatamente. Esse golpe. Gustavo, na sua opinião, quais são os carros antigos mais procurados? Que tem um mercado melhor? O carro que tem os melhores mercados, na minha opinião, é a linha Volkswagen dos anos 70 e 80. Tá? A linha Opala também é muito procurada. E o interessante é que esses carros eles ainda são bem acessíveis. Então a pessoa consegue comprar com pouco dinheiro. Então esse é o mercado. O mercado que está em franca expansão, eu sei que essa pergunta vão perguntar, que todo mundo quer saber aonde investir o dinheiro, são os esportivos dos anos 90. Esses aí é aquele carro que está na curva, do tipo, ainda compra-se barato, próximo do preço de tabela, e já estão aparecendo uns em muito bom estado com preços realmente altos. Então, essa é a bola da vez, que eu sei que muita gente quer saber, que todo mundo me pergunta isso.
Bacana. Então, quem estiver pensando em investir nesse campo, essa fica a dica de ouro. É. Ô, Gustavo, e com relação à placa preta? Se a pessoa quer comprar um carro antigo e ela tem a intenção de colocar placa preta, quais as dicas, quais os cuidados que você acha que essa pessoa tem que levar em consideração aí? Bom, primeiro é importante saber que a placa preta, ela infelizmente não existe mais, né? A placa hoje é a placa de coleção do Mercosul, que tem o mesmo valor legal, mas Sim. ela não tem a cor preta mais. Essa é a primeira coisa que tem que saber. As placas pretas, acabou que com o tempo elas perderam um pouco de credibilidade, porque alguns clubes flexibilizaram o acesso à placa preta e alguns proprietários também perdeu-se um pouco o sentido de se colocar a placa, porque para muitos, o que antes a placa era originalidade absoluta, hoje não é mais. Então hoje ele passa na vistoria e abriram-se várias exceções, como roda diferente, acessório de época, que eu acho super legítimo o acessório de época, mas tem muito clube que infelizmente vende a placa preta e aí isso causou um desconforto para quem batalhou para conseguir aquela placa preta verdadeiramente, mesmo. né? Exato. Então E já aconteceu casos também, não sei se é verdade isso, mas eu já vi casos das pessoas fazerem toda a avaliação, conseguir colocar a placa preta e depois disso fazerem algumas modificações. Isso acontece com muita frequência. Muita frequência. O cara pega um carro, saiu da vistoria de placa preta, ele vai lá e baixa o carro e coloca uma 17 e pá. Tipo assim, eu não concordo. Eu acho que se eu gosto de carro customizado, eu tenho os meus, mas eles não são de Eu placa sei. preta, mesmo eu tendo a possibilidade de vistoriá-los De para mim. Eu poderia colocar. vistoriar e fingir de bobo, mas eu não faço isso. Mas tem gente que quer, e eu nem julgo não, porque cada um é cada um, Claro. e cada pessoa tem a sua história e a sua origem. Então, para muitas pessoas isso é importante, o que para mim não é, mas para muitas pessoas é. Então, fazer o quê? Mas eu acho Eu que acho assim, que as pessoas vão imaginam que isso vai valorizar o carro, né? tem isso e tem também a questão de status, né? A pessoa quer ser Certo. reconhecida como do tipo, eu só tenho um carro, mas eu sou colecionador porque o meu carro é de placa preta. Entendeu? Tá. E o mercado reflete isso, porque se antigamente ninguém ligava para comprar, hoje eu tenho os clientes que me ligam e falam, Gustavo, eu quero um carro X e tem que ter placa de coleção. Então criou-se uma demanda de que o carro é bom por ter a placa de coleção, mas não necessariamente todo carro de coleção é bom. Entende? Também tem que passar por uma avaliação rigorosa por especialistas, né? Exatamente. Lá Então, na hora da compra. outro exemplo, o cara comprou o carro, bateu o carro, destruiu o carro inteiro, mas a documentação continuou de coleção. E aí? Entendeu? Então, Nós recebemos uma pergunta aqui, Gustavo, para você citar alguns exemplos desses carros esportivos que podem ser bons negócios. O Vini de BH aí da sua cidade. O queridinho do momento é o Gol GTI, né, que Sim, já percebi. Já explodiu. Os outros esportivos concorrentes dele também vão na mesma onda. Então a gente vai ter aí o XR3, o Cadete GS, o Monza SR, que já começando a descolar e começando a subir de preço. Esses são os principais aí que eu lembro. E por incrível que pareça, pessoal, os carros da era Fast and Furious, aí, ó, os Velozes e Furiosos, que hoje não valem quase nada, mas daqui a pouco vão valer. Civic dos anos 90, Mitsubishi Eclipse já está pegando preço. Então esse tipo de carro está começando a estar na curva de ascensão. Bacana, legal. Pergunta aqui, José Rodrigues, quais marcas de peças você considera que são mais difíceis de encontrar nesse mercado? Os carros gringos europeus, esses são os mais difíceis. Por incrível que pareça, carro americano é mais fácil de fazer que carro brasileiro. Porque o carro americano, mesmo com o dólar a R$6, se você tem o bolso cheio, você simplesmente manda trazer, paga o imposto e resolveu. Agora,
Você pegar um carro europeu dos anos 50, que fabricaram um pouco, você não vai achar, eles não têm a mesma cultura. E o carro brasileiro também, viu, gente? Determinados carros aí dos anos 60, linha Vemag, por exemplo, você não acha tudo, mas achava, agora não acha mais. Então tem que ficar atento em relação a isso. Carro americano é feijão sem bicho. Ele pode ser caro, mas você entra no eBay ou você vai numa loja gringa, entra lá no site e você compra. Então você não fica na mão. Bom, a gente tem outra pergunta aqui, se o Chevy 500 é um carro colecionável. Eu considero um carro colecionável, sim. Inclusive, todo utilitário dos anos 80 e 90, ele tem um grande poder de se tornar um carro de coleção, principalmente porque o utilitário é o tipo de carro que ninguém compra para guardar. O cara compra para usar. Então, dando um exemplo aí, nos anos 80, você consegue encontrar um diplomata pouco rodado, de vovozinho, etc, etc, porque o cara comprou, usou pouco. Mas você não vai encontrar um Chevy 500 novo com a mesma facilidade, porque o cara que comprava um Chevy 500, ele ia carregar peso na caminhonete. Então, no meu ponto de vista, sim. É Ele totalmente pode ser colecionável. considerado, né? Não só o Chevy, mas os concorrentes deles também. A Pampa, a Saveiros quadradas, daqui a pouco a Saveiros bolinha. Então, esses carros, eles têm realmente uma pegada de colecionismo pela raridade comparado com os irmãos que não são de trabalho, né? Você acha milhares de Chevetes para um Chevy. É Entendeu? verdade. Olha, o caçador de relíquias está perguntando para você se o Commodoro dele já está valendo 200k. Depende da moeda. Se for em peso, sim. Muito bom. Ô, Gustavo, acho que eu tenho mais uma pergunta aqui que eu recebi durante a semana. Você comentou um pouco disso no começo, né, com relação à documentação. É difícil, né, achar informações do histórico de carros antigos por conta das bases que começaram em 92, né? Sim. Eu recebi essa pergunta. É difícil encontrar histórico de carros antigos? Antigamente os carros vinham com aquela opção da placa amarela no documento, e hoje não está achando mais. Se alguém dá. Aí eu volto até a pergunta para o pessoal: se alguma cidade, aí algum seguidor de alguma cidade tiver souber de solução, por exemplo, em relação à placa amarela, todo mundo está querendo. Por quê? Tem um monte de carros, milhares de carros, em situação de placa amarela, eu mesmo tenho alguns, onde a gente dá entrada no departamento de trânsito. Vou tirar a máscara que eu já estou dentro do carro. E aí, essa documentação ela entra, mas essa documentação não sai. Primeiro, a desculpa era o Mercosul. Agora a desculpa é o Covid. Então eu dei entrada num carro meu em junho do ano passado, está fazendo um ano agora. Nossa. Então é aquela história. Eu, como já sou escolado e sei o que eu estou comprando, eu abri mão dessa questão da documentação, que foi o primeiro conselho que eu dei, mas eu também não estou ansioso, porque eu sei que isso demora. Mas para e pensa nisso, o cara que é o primeiro carro dele, e ele compra um carro de placa amarela, e aí ele dá entrada no Detran e o Detran não sai, não devolve. Então eu acho que essa é a primeira coisa. E uma coisa que eu acho que é errado aqui no Brasil é que aí quem for jurista, quem for da área do direito pode até responder melhor. Por que a gente não consegue ter acesso ao dono do carro de uma forma tradicional, não paga? Por que a gente tem que pagar um cheque tudo para verificar um carro ou pedir um amigo polícia para olhar, que é um negócio também ilegal, né? Os caras fazem, mas a gente sabe que o sistema da polícia ele não tem que estar disponível, não deveria estar disponível. Mas eu acredito que o correto seria o Denatran disponibilizar as informações, mesmo que se protejam os números de CPF, mas que você tenha acesso ao histórico do carro de uma forma clara. Né? Então você vai comprar um carro, beleza, você quer saber a origem, quer saber quantos donos teve, você quer saber se foi batido, quer saber se foi de leilão, quer saber se tem alguma ninguém sabe, e isso favorece a ação de gente criminosa. É verdade.
Entendeu? Então eu vejo nesse sentido. Só dificulta quem quer comprar e quem quer fazer o certo, né? Exato. Então, determinados modelos, as pessoas abrem mão. Esses dias para trás, um amigo, até seguidor, ligou dizendo que tinha um ponto de solda próximo ao número de chassi de um carro dele. E aí eu falei, cara, verifica antes, porque isso pode ser um indício de fraude, como pode não. Pode ser que deu uma corrosão ali e o cara consertou. É. Mas para e pensa se ele chega com esse carro no Detran de uma outra cidade, o vistoriador chega e fala assim, não, esse ponto de solda aqui, eu vou condenar seu carro está apreendido. Fica muito subjetivo, né? Exato, porque A critério de depende. cada avaliador. E a gente pode falar isso numa live, né, de cara limpa, que a gente sabe que, infelizmente, muitas instituições de trânsito no Brasil, elas são corruptas porque as pessoas são corruptas. Então, o cara pode chegar lá e dar um troco para alguém e fala, não, não, finge que você não viu isso aí e tal. Então, a gente sabe que isso pode acontecer. Então, é complicado. Porque eles dão margem justamente porque a vistoria ela é subjetiva. Cada vistoriador leva em consideração o que ele acha que é adulterado ou não, né? Se tem indício ou Exato. não de Pois é. adulteração. A gente tem uma pergunta aqui do PC Oliveira. Ele pergunta se o Volvo 850 Turbo 95 já é colecionável. Pela FIVA e pela FBVA, que são as entidades de maior renome mundialmente e no Brasil, é considerado colecionável o carro com mais de 30 anos e que preserva os seus aspectos originais. Tá? Então, pelo que reza a cartilha da FIVA e da FBVA, ainda não. No meu ponto de vista, todo carro que está em bom estado e tem alguma raridade, alguma diferenciação, é considerado, na minha opinião, colecionável. Quer um exemplo? Lancia Integrale, por exemplo. Tem pouquíssimas no Brasil. O carro é 95, 96. Olha quanto custa um carro desse hoje. Entendeu? E ele não inteirou ainda 30 anos. Então vai muito da procura dos compradores, né, dos colecionadores, e vai muito também daquilo que o carro representa. Se tem muita gente interessada, acaba que ele vai se tornar um objeto de desejo de várias pessoas, e isso seguramente vai torná-lo mais colecionável que um ou outro modelo. Legal, tem todo sentido, né? Ó, tá acabando as perguntas aqui, tá, Gustavo? O Fábio Faria pergunta assim, eu tive uma Pampa 1.8S, mas não vinha escrito no documento esse IS, só vinha Pampa. Isso parece normal? O 1.8S não vinha descrito no documento, só Pampa. Considerando que cada Detran de cada estado trabalhava de uma forma diferente, eu acho que isso é muito normal. Eu até postei, foi ontem, um Bizorrão, que é o Fusca 1600S. Eu vi. E postei o print do Cinesp, né? Que, para quem não sabe, o Cinesp é um sistema nacional de consultas que você pode consultar pessoas, carros, enfim, né? É gratuito, pode baixar o app, que eu acho que é legal quem mexe com carro ter isso. E lá ele vem escrito VW Fusca 1600. Aí teve gente me questionando, Gustavo, ele não é um Bizorrão. Eu falei, ele é um Bizorrão porque a gente sabe, através da literatura, que o Bizorrão começa no chassi com BD, B de bola e D de dado, que é o que identifica como Bizorrão. Mas aí o cara, mas eu tinha um que vinha escrito 1600S, e esse seu não está escrito 1600S, está escrito só 1600. Então olha como que o próprio Detran é bagunçado. Quando o carro ele tem essa questão dos números de chassis, e Ford eu sei que faz isso, então o seguidor que está perguntando aí da Pampa. Da Pampa, A Ford ela tem uma configuração de letras que identifica a motorização e o modelo. Então, no caso dos Ford, você consegue matar a charada. Chevrolet também. Mas tem determinados modelos que não. E aí você pode estar. Ela poderia ser, né? Não no caso do Ford, mas uma outra marca, um carro simples que foi convertido para um carro melhor. Então isso é complicado, porque aí está sendo vendido gato por lebre se você estiver comprando um carro assim, né? Exatamente.
Aí ele complementa falando que foi muita maldade, né, o Detran não ter colocado isso nos documentos. Provavelmente ele deve ter essa dificuldade que você tem, que você recebeu, né, dos questionamentos da questão do Fusca, né? É verdade. Bom, Gustavo, respondemos já todas as perguntas que eu recebi aqui no início da semana e que o pessoal mandou aqui. Se não respondeu, se eu não fiz aqui, me passou, mas eu acredito que eu tenho feito todas. Eu quero te agradecer pela disponibilidade aí, mesmo estando super ocupado, de ter atendido a gente, respondido todas as nossas perguntas. É um super prazer conversar com uma pessoa tão, né, tão conhecedora desse assunto como você. E muito obrigada mesmo. E agradecer a todos que participaram da live aqui com a gente. A gente já vai subir ela para o nosso IGTV e na próxima segunda-feira na nossa página aí do YouTube. Gustavo, Legal. obrigada, viu? Eu que tenho a agradecer o convite, novamente peço desculpa porque eu acabei não chegando a tempo Não, em que isso. casa e a gente fez essa live meio estranha no supermercado, meio que no carro aqui, mas eu O sou um ser importante é o humano, conteúdo. O conteúdo foi dado, né? O importante foi o conteúdo que você passou pra gente, que foi muito legal. eu sou um ser humano, então eu tenho que fazer Claro, compra, mas eu te peço realmente desculpa porque foi realmente falha minha que atrasou o dia, mas não, fica o tranquilo. importante é que a gente bateu o papo. E obrigado a todos aí que participaram, obrigado pelo convite. E estamos prontos para próximas aí, caso você se Ah, interesse, com caso a turma queira certeza. fazer novamente. Com certeza, Gustavo. Vamos marcar para a próxima, com certeza. Gustavo, super obrigada. Boa noite aí para você e boa noite a todos, pessoal. Obrigada pela Boa participação de noite. todos. Valeu. Valeu, boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.